Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Siriaco e eu vou continuar com a série hoje com o segundo vídeo falando sobre a minha vida superando a estenose. Vamos lá? Após ter feito a cirurgia de cistoscopia, eu fiquei, como eu disse para vocês, eu fiquei muitos anos fazendo a calibragem, né? Calibragem, ela nada mais é, como eu expliquei no outro vídeo, mas reforçando hoje para vocês, é colocado uma sonda, às vezes eles colocam sonda de alívio mesmo, de várias medidas, né, de várias calibragens diferentes, né, começando a 8, a 10, a 12, a 14, a 16, e eles vão calibrando, né, aumentando, né, esse canal da urina, aonde tem a estenose, né, tentando ali criar um calo para que ela possa permanecer aberta, né? Eles vão passando, né? Essa sonda, né? Passando, fazendo essa calibragem, né? No meu caso, começou, como eu disse, a primeira em 15 dias após a cirurgia, depois 30 dias após a cirurgia, 15 dias após eu tirar a sonda, depois 30 dias após tirar a sonda, e começou depois regularmente, ficou para 3 meses, né? Então, cada 3 meses eu fazia essa calibragem, passava na clínica, né? Os enfermeiros mesmo faziam, né? Essa calibragem. Depois de que coloca essa calibragem lá, eles vão passando de medidas diferentes até chegar numa medida que eles acreditam que ali já está suficiente, né? Porque você já não consegue dilatar mais. Chegando nessa medida, eles mantêm ela ali em torno de 8 a 20 minutos. Fica essa sonda, né? Ali calibrando, né, esse local, criando ali uma espécie de um calo para que essa estenose ela consiga ser contida, né? Então eu continuei fazendo isso, né, por muitos anos. Eu confesso a vocês que em algumas vezes eu até passei dos 3 meses, eu ia lá, conseguia fazer, né? Fui vivendo minha vida, né? Graças a Deus, depois que eu fiz essa cirurgia, eu tive minha esposa engravidou, né? Tivemos um bebê e foi se passando os anos, né? E eu fui vivendo essa vida, né? Que não é fácil. Quem passa, faz essa calibragem sabe que não é fácil, né? É cansativo, né? E quanto mais grave é a sua estenose, mais vezes você tem que fazer, né? No período mais curto. A minha ela dava certo em 3 meses. E isso foi prolongando por muitos anos. Até que um dia eu tive um problema de pedra no rim. Quando eu tive o problema de pedra no rim, eu tive uma cólica renal. E aí eu fui no hospital, passei no hospital, foi detectado que era uma pedra mesmo, e eles falaram, vou fazer a cirurgia para tirar essa pedra, né? Eles não iam fazer cirurgia cortando nada, ia passar dentro do canal da uretra mesmo, né? O equipamento para quebrar lá a pedra. E foi aí que eu falei com o meu médico, né? Eu falei, doutor, eu tenho estenose de uretra, eu queria aproveitar e fazer a cirurgia de cistoscopia novamente, que eu fiz há muitos anos atrás, mas eu sinto que ela tem diminuído, né? Porque com o passar dos anos, ela, mesmo com a calibragem, ela foi fechando, né? Foi fechando gradativamente. E aí ele falou, não, legal, vamos aproveitar, eu tiro a sua pedra no rim, e já faço sua cistoscopia, desculpa. Foi o que foi feito. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Eu fiz essa cistoscopia junto com a tirada de pedra. Fiquei primeiro, ele tirou a pedra, colocou o duplo J. Quando foi tirar o duplo J, ele já fez essa cirurgia, né, de cistoscopia. Depois disso, que ele fez essa cirurgia, a minha estenose, ela piorou. Né? Porque assim, quem sabe sobre, quem passa por esse processo sabe que quanto mais cirurgias você vai fazendo no local, né, mais você vai mexendo, ele tende a piorar, né? Por isso que, no meu caso, pelo menos, eu não sou médico, então a impressão que eu tive foi que ela piorou, né? Aí quando eu fiz, né, há 2 anos atrás, fui vivendo minha vida ainda, continuei com a calibragem do mesmo jeito, começou 15 dias depois da tirada da sonda, 30 dias depois da tirada da sonda, e continuei de novo com 3 meses. Isso eu consegui ir
até um ano depois, na verdade, 1 ano e 4 meses depois de fazer a cirurgia. Quando um belo dia, eu no meu serviço fui tentar urinar e a minha uretra fechou total. Lembrando que eu tinha feito a calibragem, né? E eu estava ainda no tempo, não tinha vencido os 3 meses. Mas nesse intervalo, se eu não me engano, foi 1 mês depois que eu fiz a calibragem, ela fechou. E foi um fechamento total. O que aconteceu depois disso? Fui para o médico, eles tentaram passar a sonda de alívio, não conseguiram passar a sonda de alívio em mim. Primeiro os enfermeiros tentaram, não conseguiram. Chamaram eu sou aqui de Mogi das Cruzes, eu acho que eu não falei para vocês, né? Eu sou aqui de Mogi das Cruzes. Então, passei no médico aqui, na verdade o hospital que eu passo do meu convênio é o Hospital Santana. Eles tentaram passar, me atenderam muito bem ali, tentaram passar a sonda, primeiro os enfermeiros, viu que estava difícil, eles não continuaram, falaram, não, vamos chamar o urologista de plantão. O urologista veio de plantão, coincidiu que foi o meu mesmo médico que fez a minha urostoscopia. Ele veio e falou, Bruno, você está no período da dilatação? Você fez a dilatação dos 3 meses? Eu falei, fiz, e faz 1 mês só que eu fiz. Né? Então, quer dizer, faltava 2 meses ainda que eu tinha para voltar na clínica para estar fazendo essa dilatação novamente. Foi quando ele também tentou, muitas vezes, ele foi muito prestativo, tentou de muitas formas e não conseguiu. E eu estava com um estágio tão avançado de vontade de urinar que minha bexiga parecia que ia explodir. Era muita dor. E eu tentava me controlar para que não pensasse em urinar, né? Mas é inevitável. Tinha momento que vinha à vontade e eu comecei a fazer força que começou, como eles tinham forçado a minha uretra tentando passar a sonda, começou a sangrar e aí a vontade vinha muito grande, eu saía correndo para ir no banheiro do hospital e saía sangue e a dor era insuportável, ao ponto de eu pensar que eu ia desmaiar de tanta dor. Foi aí que o médico falou, não tem jeito, a gente vai ter que fazer um furo na sua bexiga, na verdade na sua barriga, né, no seu abdômen, furar a sua bexiga e colocar uma sonda. Eu esqueci o nome desse processo. No próximo vídeo eu vou estar lembrando vocês qual é o nome desse processo. Lembrando, eu não sou médico. Na verdade, eu estou contando a experiência de um paciente, né? Como eu tenho passado por isso, né? Pelo lado médico, talvez seja uma abordagem diferente. A minha é que eu sinto na pele, né? Essas coisas. E lembrando então, não consegui urinar e ele teve que fazer um furo na minha barriga. Só que geralmente isso ele é feito, quando é programado, ele é feito dentro de um centro cirúrgico. Mas no meu caso, que era de emergência, que eu não aguentava ir para o centro cirúrgico, ele teve que ir na sala de urgência ali mesmo, ele me levou em um lugar mais reservado, e lá mesmo, ele, uma enfermeira e uma outra médica fizeram esse furo na minha barriga. Primeiro, o que foi feito? Eles colocaram uma anestesia no abdômen ali, né? E cortaram, fizeram um corte com bisturi. Fizeram um cortinho ali. Eu acho que pelo jeito que é aqui, parece que foi um cortinho em forma de mais, né? Ele cortou ali. Quanto a isso, eu não senti dor. A dor mesmo foi, depois que ele corta, ele põe a mão dentro e sente a bexiga lá dentro. E ela tá cheia de urina, né? Eu não tô sentindo dor nesse momento que ele tá fazendo isso. A dor foi quando ele pegou a sonda, né? Que era para furar a bexiga. Ela tinha que furar, porque ela tava com pressão ali dentro. Ele furar, ela entrar dentro e esvaziar, né? A própria pressão ajudar ela a ficar cheia, para quando furar, a urina sair pelo local que ele furou e ela não murchar, né? E ele teve que fazer isso e nesse momento ela é totalmente sem anestesia, porque não dá para anestesiar ali a bexiga, porque foi uma anestesia foi local na parte de cima. E eu confesso para vocês
que eu dei o maior grito da minha vida no hospital, que a minha esposa estava no corredor e escutou. Eu senti muita dor, talvez outras pessoas que fizeram isso não sentiam, mas eu senti muita dor. Mas a dor ela foi de uma forma pontual, né? E depois dessa dor foi um grande alívio que eu tive, porque a sala, o médico se sujou todo de urina, espirrou urina nele, espirrou na doutora também, e graças a Deus conseguiu esvaziar minha urina, né? A minha bexiga, na verdade, e não senti dor depois disso. Depois que furou a dor, ela cessou. Eu acredito por causa do alívio, né, de urinar. Eu mesmo já saí na mesma hora, fiquei ali, só fizeram o curativo e eu já saí para casa, não precisou ficar internado, nada. É um procedimento que eu acredito que é um procedimento simples, né, para os médicos, né, mas para mim foi a primeira vez que furou minha barriga. Eu confesso para você que eu fiquei, assim, até entristecido, né, porque eu estava bem, e de repente eu trabalhei até umas 2 horas da tarde, e quando foi 7 horas da noite, né, eu estava no hospital ali, furando ali a minha barriga, né, o meu abdômen. Para mim eu fiquei bem entristecido, né, no momento. Depois a gente entende que é um processo, né, que o Senhor mesmo, ele permite que venhamos a passar, né, e graças a Deus pela vida dos médicos, porque consegui passar por esse momento, e me deu um alívio muito grande. Após colocar essa sonda na minha bexiga, eu saí, fui embora para casa, fui bem para casa e comecei então a passar com um outro urologista especialista em uma cirurgia, né, que eles mudaram, né, não queriam mais fazer a cistoscopia, e eu até pedi mesmo para ele, porque eu dei algumas pesquisadas no YouTube e eu vi que tinha uma cirurgia que se chamava urotoplastia, que era uma cirurgia que era mais avançada, que tinha a porcentagem de cura muito maior do que a cistoscopia. E eu conversei com um urologista e ele aceitou fazer, e para mim eu dei graças a Deus, falei, eu vou fazer essa minha fazer a minha urotoplastia, e acredito que vai ser a definitiva. Isso foi exatamente no mês que eu furei minha barriga, foi em abril de 2025, né? E o que acontece? Após isso, eu tive todo esse processo usando essa sonda, né? Fiz todos os exames, fiz novamente o exame que eu esqueci o nome aqui, desculpa, sobre a chapa, né, que tira, né, sobre ali o canal da uretra. Eu esqueci de novo o nome do exame, eu não sou bom para esses nomes, esses termos médicos, nomes médicos, eu tenho dificuldade. E fiz novamente esses exames, mostrou ali o tamanho da minha estenose, e quanto a isso, eu ainda estava com a sonda na barriga, né, conseguindo urinar bem, né, pela sonda, né, não sentindo dor, não fiquei sentindo dor nenhuma, só tinha na questão o desconforto mesmo de usar a sonda, mas para mim, eu vou confessar para vocês que eu levei isso muito numa boa, porque eu conseguia fazer minhas coisas, tudo, né? Não conseguia trabalhar por causa da questão da contaminação, mas eu conseguia ter minha rotina de vida, né, em casa, né? Até mesmo que eu vou para a igreja, né? Eu sou pastor auxiliar de uma igreja aqui em Mogi das Cruzes, a Igreja Batista, e eu continuei com as minhas obrigações eclesiásticas, né? Graças a Deus, continuei indo bem e fui enfrentando esses processos até esperar para fazer a minha primeira urotoplastia. Tudo marcado, a minha urotoplastia, fui fazer a urotoplastia. Fiz a urotoplastia, e a urotoplastia, para quem não sabe, ela é uma cirurgia que ela já é considerada aberta. Por quê? Essa cistoscopia é uma cirurgia a qual você coloca, como eu disse, você introduz um aparelho dentro da sua uretra, e lá dentro, esse aparelho ele trabalha com uma faquinha fria e ele vem cortando aonde que está com a estenose, né, que está fechado. Então, quer dizer, o que ele vem fazendo? É como se fosse um tubo, né? Eu vou simplificar porque nesse ponto eu também não sou, eu sou leigo. Eu simplifico assim: imagina um tubo que você tem ali que ele entupiu, né? A cistoscopia é como se você entrasse com algo dentro dele e limpasse, né,
literalmente escariando a uretra. Escariou ela e ela, às vezes, né, ela dá um resultado positivo, né? Mas às vezes é um positivo que você precisa ficar sempre usando a sonda, na verdade a calibragem, né? Porque ela vai fechando e você precisa sempre estar calibrando. Então, relembrando, a cirurgia de cistoscopia é escariando, limpando dentro, certo? Já a primeira que eu fiz, essa já foi no mês de março, que eu fiz a primeira, urotoplastia. Ela é uma cirurgia aberta, né? Ela vem, ela corta ali debaixo ali do saco escrotal, do testículo ali, né? Do homem. Ela corta, né? Corta até perto do ânus. Ela fica eu acredito que fica uns 2 centímetros para chegar no ânus ali. Ele corta, né? Isso tudo você não sente nada. Você está dentro do centro cirúrgico, você não sente nada. Eu não senti nada, graças a Deus. Dormi ali, a gente toma, eu tomei em todas elas, eu tomei a Hacker, né? Tomei a Hacker ali, que é ali nas costas, tomei, não vi nada. Aí ele fez essa cirurgia. O primeiro processo que ele fez foi, na primeira urotoplastia que eu fiz, ele pegou o tubo que estava comprometido, imagina, aqui é o canal da uretra, ele está comprometido aqui no meio, ele está estenosado aqui no meio. Ele cortou essa uretra, tirou o pedaço danificado e emendou tubo a tubo. Imagina, tirou o pedaço que estava ruim e emendou os dois lados bons, tubo a tubo, né? Foi essa primeira urotoplastia que eu fiz. Fiz essa urotoplastia, fiquei com a sonda 15 dias, uma sonda de calibragem de número 18, eu acredito que foi 18, né? Fiquei com essa sonda, não senti nada. O medo que eu tinha era a questão de quando eu fosse no banheiro sentir dor para defecar, né? Pela proximidade, né, do corte que chegava perto do ânus. Não senti nada, foi tranquilo. A única coisa que eu fazia quando eu defecava, eu ia lá e tomava um banho, né? Não senti dor nos pontos, né? Foi tranquilo, cirurgia redondinha, fiquei muito bem. Após os 15 dias, tirei a sonda, né? Vou te falar uma coisa. Quando a gente faz essa cirurgia de urotoplastia, a gente encara que praticamente é 100% de cura, né? Então era esse o pensamento que eu tinha na primeira urotoplastia que eu fiz. Tirei a sonda, eu estava afastado da empresa, estava pelo INSS, passei, depois que tirei a sonda, em 15 dias, urinando tranquilo, não precisei fazer calibragem, 20 dias, tranquilo, não precisei fazer calibragem, voltei a trabalhar urinando muito bem. Em 30 dias, mais ou menos, 30, 35 dias, minha uretra fechou novamente. Foi bem traumático para mim esse momento, a qual ela fechou novamente, depois de ter feito uma urotoplastia, né? Eu vou contar esse processo bem rápido para vocês, até chegar na fase que eu estou hoje, porque, na verdade, o intuito desse canal é te contar passo a passo como está sendo minha vida hoje. E eu tô ansioso para chegar logo nos dias de hoje, né? Então eu vou resumindo, né? Passei essa primeira urotoplastia, fiquei em questão de 35 dias bem, ela fechou novamente. Passei no médico, urologista, ele colocou novamente a sonda em mim, repetiu, fez uma outra urotoplastia. Fiz essa urotoplastia, ele falou, em vez de deixar 15 dias com a sonda, eu vou te deixar com 30 dias a sonda. Em vez de te deixar uma calibragem 16 ou 18, eu não lembro, ele falou, vou te deixar com uma 22, quer dizer, eu fiquei mais tempo com a sonda e com uma calibragem maior, né? Então, quer dizer, minha uretra, ela ficou mais tempo com a sonda dentro e com uma calibragem maior, né? Tentando forçar ali para que a uretra permanecesse aberta, né? Algumas perguntas vocês podem estar fazendo, mas por que deu problema na primeira, né? O médico alegou que poderia ter sido uma inflamação, a qual eu tive, e ela ali teve uma espécie, como ela foi emendada de tubo a tubo, ela teve uma espécie de, eu vou falar de forma leiga, tipo como se fosse uma costura ali, né? Na parte da costura, ela criou
uma saliência, né? Ele acredita que foi ali e ela fechou. Fiz a outra urotoplastia, né? Marcamos de novo, fiz outra urotoplastia. Lembrando que todas essas que eu fiz pelo meu convênio, né? O meu convênio é o convênio da Rap Vida, aqui de Mogi das Cruzes. É um convênio que é da empresa, né? Eu trabalho numa empresa aqui, no Alto Tietê, e esse meu convênio é da empresa. Lembrando que o convênio sempre me atendeu, né? Nunca recusou de fazer essas cirurgias, né? Fiz novamente essa urotoplastia para tentar sanar o problema que teve da primeira, né? Que ele acreditou que foi uma espécie de uma solda ali, né, entre uma e a outra, né? Que formou uma cicatrização. Fiz outra urotoplastia, ele abriu, ele disse que raspou lá dentro alguma coisa, fechou, fiquei novamente com a sonda os 30 dias. Aí o que eu fiz? Como essa primeira urotoplastia eu fiz e fiquei 15 dias com a sonda, mas eu tive minha vida ainda normal. Eu estava com a sonda, fiquei uns 3 dias de repouso e vida normal, como ele mesmo me recomendou. Andava, né? E continuava indo para a igreja, andando, né? Essa, eu falei, talvez a culpa tenha sido minha. Então, eu vou ficar, ele falou para ficar 30 dias com a sonda, eu vou ficar 30 dias deitado na cama. Fiquei 30 dias deitado. Eu moro em um sobrado, hoje eu estou na parte de baixo, o primeiro vídeo foi gravado em cima. Então, eu fiquei os 30 dias no meu quarto deitado. Minha mãe e meu pai vieram do Paraná para me ajudar aqui no tempo, porque minha esposa ela é professora, então ela não tinha muito tempo de ficar em casa, né? Só vinha à noite, né? Então meus pais ficaram aqui, me deram esse auxílio, né? Ficaram aqui comigo e eu fiquei 30 dias sendo um rei ali, tratado ali na cama, ali, recebendo comidinha na mão e sendo muito bem tratado pelos meus pais. Após esses 30 dias eu tirei a sonda, fui no médico, tirei a sonda, né? E fui embora para casa. Eu tirei a sonda, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Na verdade, no outro dia, 2 horas da manhã, foi 2 horas da manhã? Não, minto, desculpa. Na segunda, eu tirei a sonda mais ou menos umas 10 horas do dia, no outro dia, umas 10 horas da manhã, eu estava de novo na clínica, porque no período da noite, a minha urina, a minha uretra, ela fechou novamente. Lembrando que essa foi a minha segunda urotoplastia que eu fiz e ela durou exatamente algumas horas, porque os 30 dias que eu fiquei com a sonda estava segurando a uretra, né? Quando tirou, foi menos de 24 horas, ela fechou. Porque na madrugada ela já tinha fechado e eu esperei dar o horário para mim ir para a clínica, né? Porque atende no hospital, mas como a clínica é especialista nisso, eu preferia passar neles, então passei neles e falei para ele que fechou e tiveram que colocar de novo a sonda e eu passei um apuro para colocar. Foi difícil, imagina. Eu tinha operado há 30 dias, aquele lugar machucado, e tiveram que passar a sonda e com muita dificuldade. A sonda comigo, em alguns momentos, foi passada através de um fio-guia. O que é um fio-guia? O fio-guia, eu olhando, ele parece literalmente um cabo de aço. Ele deve ter uns 3 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. Ele passa... Ele primeiro entra pelo pênis, na entrada do pênis e vai até a bexiga. Depois da bexiga que ele consegue passar, ele vem com a sonda aqui, né? Que tem eles parafusam aqui ela, né? Ela consegue correr por esse guia, né? Depois que faz o guia, eles vêm e empurram a sonda. Então foi bem difícil para passar, né? Eu senti, eu não reclamo, né, das dores, eu fico lá quietinho, mas não foi gostoso, foi algo desconfortável, né? Passei, fiquei com a sonda, passei novamente no médico e eu falei, e agora, doutor? Já havia feito 2 urotoplastias e com esse novo médico, que ele não foi o mesmo que fez a minha cistoscopia há 2 anos atrás, porque essa urotoplastia é uma especialidade que, pelo menos aqui, onde no Alto Tietê, segundo ele, só ele faz essa cirurgia no nosso convênio, Rap Vida. Eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Vou passar com o doutor? E aí, doutor? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cistoscopia novamente. Eu fiquei meio sem entender,
porque eu já tinha feito 2 urotoplastias. Ele falou, vamos entrar com uma cistoscopia. Lembrando, a urotoplastia era aberta, literalmente aberta, né? Ele corta você, passa ali, né? Faz todo o tratamento, né? Fecha e costura. A cistoscopia, que ela é fechada, é interno. Ele falou, vou voltar, em outras palavras, em palavras leigas, eu vou voltar e fazer a escariar, limpar dentro de novo. Eu confesso que nesse momento eu já não estava mais confiando no médico, né? Minha mãe sempre me pressionando para me buscar uma segunda opinião, mas pela questão do convênio, né, de fazer os custos só ser mesmo o que eu pago mensalmente, né? E o meu, eu pago na empresa, o convênio se eu não me engano, é R$ 127 por mês. Só que o meu é coparticipação. O que é o coparticipação? Tudo aquilo que você faz, você paga uma parte. Uma parte a empresa paga, outra parte você paga. Então, nesses períodos que eu pagava de coparticipação, era em torno do mesmo valor que eu pagava do convênio. Então, geralmente ali não dava nem R$ 300 o convênio que eu estava pagando, né? Então, para mim, valia muito a pena. Então, mas a questão do meu corpo, né? Eu já estava sofrendo com esse processo. Então, aí marcou novamente uma cistoscopia para mim estar fazendo, mas eu decidi passar com um outro médico, né, particular, a consulta. Depois, se vocês quiserem me perguntar, né, qual foi o médico que eu passei, um médico, talvez um particular, um médico ótimo, a consulta dele foi um valor... que eu também eu acho legal falar, se vocês perguntarem no particular, foi um valor alto, né? Mas com muita experiência, o médico. E a primeira coisa que ele me disse foi o que o meu médico me passou. Não estou dizendo que é isso, né? Mas o meu médico me passou que era um procedimento que precisava ser feito uma outra abordagem, né? Talvez essa abordagem estaria sendo... na verdade, ela não estava alcançando, né, o êxito, e ele falou, vamos mudar, vamos fazer um processo diferente. Então foi feito, desculpa, ele falou que precisava ser feito, né? Nisso eu só passei com esse médico, eu passei somente em consulta com ele e marquei minha cirurgia cistoscopia com o meu convênio novamente. Porque o que acontecia? O tempo, a minha cirurgia de cistoscopia, ela ia ser mais rápido do que a cirurgia que esse outro médico iria fazer em mim. Como que esse outro médico eu teria que pagar ainda, né? E a cistoscopia era do meu convênio e ela já estava bem perto de fazer, eu falei, não, vou dar mais uma chance e vou fazer essa cistoscopia. Fiz a cistoscopia com o meu mesmo médico que fez as minhas 2 urotoplastias. Fiz ela. Depois de fazer, eu fiquei com a sonda 15 dias novamente. Ele não decidiu deixar os 30 dias, porque não adiantou de nada. Fiquei nessa minha terceira cirurgia com esse médico, eu tive um sangramento muito alto. Eu não sei o que aconteceu. Geralmente é assim, essa cirurgia, você é internado num dia, vamos dizer, geralmente é 2 horas da tarde. Eu vou ser internado 2 horas da tarde. No outro dia, 8 horas da manhã, você já está livre para ir para casa. Essa última cirurgia que eu fiz, cistoscopia, que eu já havia feito 2 antes, né, antes da urotoplastia, as 2 também antes da urotoplastia, essa nova cistoscopia que eu fiz pelo convênio, ela me deu um problema. Eu comecei a sangrar muito na hora lá, né? Eu lembro que somente eu dormi na hora da anestesia e eu acordei com 2 médicos na sala de observação, trocando a minha sonda já na sala de observação. Não foi nem no centro cirúrgico, trocando no centro de observação, na sala de observação. Mas como eu estava anestesiado ainda com a hacker, eu não senti dor. Eu lembro de flashes. Conversei, falei o nome deles e fiquei vendo. Ele falou, estou me trocando a sonda, fica tranquilo. Eu lembro de ter colocado a minha mão na perna. Quando eu olhei assim, estava com muito sangue. Aí eu dormi de novo, porque eu ainda estava com efeito da anestesia. Acordei depois, né? Já bem, mas havia perdido muito sangue. E continuei perdendo esse sangue. Era para mim sair no outro dia por volta das 10 horas da manhã. Não pude sair, fiquei 2 dias internado. E eles ficaram irrigando
minha bexiga, né? Eu entendi depois por que eles trocaram a sonda, porque a sonda que a gente usa normal, ela é de 2 vias, né? Uma via para você encher aquele balãozinho, né? Que segura dentro da bexiga, e a outra é a saída da urina. Essa que ele colocou em mim na sala de observação foi de 3 vias, uma para irrigar, tinha para encher o balãozinho com água destilada, né? Se eu não me engano é 5 ml de água destilada. Depois a outra é para saída da urina e tinha uma terceira, que era para poder entrar o soro. O soro entrava na minha bexiga, limpava e saía pela sonda, para não deixar entupir, porque era muito sangue e estava coagulando ele, né? Passei ali 2 dias sangrando mesmo, muito sangue. Depois desses 2 dias parou o sangramento, tive alta, nunca aconteceu isso comigo, né? A partir desses 2 dias tive alta, vim embora para casa, fiquei aqui em casa e o sangue ele começou a descer na sonda. Quem usa sonda sabe que aqui vem, que é de cama, ela tem o tubo é bem grande, né? E ela enchia toda de sangue, sangue pisado. Quando eu tossia ou quando eu ia no banheiro defecar, ela fazia força, a bexiga ela contraía, né? E soltava aquele sangue que ficou acumulado, eu acredito que nas paredes ali da bexiga. Graças a Deus passou, fiquei bem, mas decidi que não ia passar mais naquele urologista. Eu falei, não, eu já entendo que para mim já até aqui já deu, né? Fui atrás de um outro urologista, não mesmo que eu passei nesse intervalo, né? Passei em um outro urologista. Eu, na verdade, eu procurei, por esse processo que eu passei, eu já procurei na internet o melhor médico que faz essa cirurgia em São Paulo. E saiu esse médico, a qual eu estou passando hoje. Quem quiser saber, eu vou deixar o meu contato, eu explico quem ele é. A questão dos valores eu também posso falar para vocês, né? Desse primeiro médico que eu passei particular e com o segundo que eu optei fazer a cirurgia. Ele é um médico muito prestativo, me atendeu, ele estava de férias, né? A consulta dele é mais cara do que a da primeira que eu passei, mas eu senti mais confiança, eu não sei, né? Eu senti, falei, não, é de Deus, eu vou passar nesse aqui. Não que o outro não seja, o outro também é espetacular. Só que me veio algo de passar nesse outro médico, e ele estava, quando ele me atendeu, eu marquei para passar com ele agora dia 8 de janeiro, só que o que acontece, né? Talvez eu não falei com vocês, eu tô vendo que o vídeo tá ficando longo, vamos deixar ele um pouquinho mais longo agora, mas pra gente sanar, para eu começar a contar minha rotina. O que aconteceu depois dessa última urotoplastia que eu fiz, que saiu esse sangue todo, urotoplastia não, desculpa, essa cistoscopia que eu fiz, que saiu esse monte de sangue. Resumindo, eu tive que voltar a usar sonda. Resumindo, hoje, para a gente entrar nesse novo médico, hoje eu ainda estou com sonda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou usando sonda de uretra. Ainda estou usando. Então, resumindo, eu estou usando sonda de uretra desde o mês 4 de 2025 para cá. Tem alguns intervalos que eu tirei, como eu disse para vocês, um mês de um dia do outro, 15 dias de outro, mas resumindo, praticamente do mês 5, vamos dizer, para cá, eu estou usando sonda na minha uretra. Tenho passado nesses momentos por muita infecção de urina, passei no médico, fiz alguns tratamentos, eu vou explicar depois sobre isso. Eu queria que vocês me perguntassem alguns pontos específicos, porque aí eu faço vídeos explicando sobre isso, como é muito assunto, né? Eu estou dando aqui mais uma panorâmica para vocês entenderem, né? Aí voltando então, depois que eu determinei que não ia passar mais nesse médico, ia passar, né? Fiz uma outra consulta, fiz uma pesquisa, quem era o melhor médico de São Paulo, no Brasil, que atendia, descobri esse médico. Esse médico eu marquei para o dia 8 de janeiro agora, tá passando com ele, mas por causa da minha infecção de urina, devido à minha sonda, eu sentindo muita dor, eu falei com a minha esposa, conversei com minha mãe, com meus pais, eu quero grifar aqui que meus pais têm me ajudado muito, a minha mãe, na verdade, que está patrocinando toda essa parte que eu estou passando
com os novos médicos. Depois eu vou correr atrás se eu consigo reembolso do convênio, né? Explicar tudo o que aconteceu para ver se eu consigo reembolso. Tanto a primeira consulta particular, tanto a segunda, minha mãe que bancou, né? E minha mãe, meu pai, né? Lembrando então que eu estava com uma infecção de urina muito forte e não deu tempo de esperar até o dia 8 para passar. Mandei mensagem para a clínica, o doutor estava de férias e lá nos Estados Unidos e ele decidiu me atender por telemedicina. Lá dos Estados Unidos ele me atendeu, ele estava de férias lá e Deus usou a vida dele para me atender e fui muito bem atendido por ele, mesmo que seja por telemedicina. Eu sei que vocês talvez tenham preconceito sobre isso, mas eu vou falar para vocês que eu tive uma consulta com ele de 1 hora de telemedicina, ele lá dos Estados Unidos, e eu expliquei tudo para ele, ele precisava saber, ele queria saber exatamente quais foram os dias que eu operei, para saber, porque ele disse que não pode ser operado urotoplastia tão perto uma da outra, e eu já havia feito uma perto da outra. Ele me explicou tudo e eu fiquei mais tranquilo. Ele me passou os valores de uma cirurgia de urotoplastia para mim estar fazendo. Aí, só que ele decidiu, pela experiência desse médico, ele decidiu fazer uma urotoscopia comigo, que é novamente escariar, só que a finalidade dele agora não era escariar, porque lembra que eu falei para vocês que tem um exame que faz, que é o raio-x da uretra, que vê exatamente onde é a estenose. No primeiro vídeo, você que ficou com dúvida, lá tem, né? Eu falo o nome do exame e mostro a chapa. Esse médico que me atendeu, que estava lá nos Estados Unidos, ele decidiu que era melhor ele observar como estava a minha uretra, porque ele não queria confiar somente na chapa. Ele precisava enxergar o que estava acontecendo. Então ele pediu uma urostoscopia interna, aquela que é para escariar, mas ele não escariou, ele entrou somente com a câmera para olhar e medir o tamanho da minha estenose, ver a proximidade que ela estava da minha esfínger. A esfínger esfínger, né? É aquilo que faz você não ter continência urinária, né? Ele segura, né? Para você conseguir não ficar urinando na rua e esperar chegar até o banheiro, né? Ele viu essa proximidade, tudo. Esse exame era para fazer isso. Marcamos esse exame. Hoje, deixa eu ver que dia que é hoje, que eu tô meio perdido aqui. Opa! Hoje virou até a câmera aqui. Hoje é dia 10, eu acho que é dia 10, eu vou confirmar aqui. Hoje é dia 10, não dá para me ver aqui no meu celular. E o que aconteceu? Eu marquei a uretroscopia com ele no dia 8. No dia que eu ia ter a consulta, como eu passei pela telemedicina, ele fez esse exame em mim. Eu fiz lá no Hospital Blank, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Um hospital show de bola, né? Graças a Deus, patrocinado pela minha mãe aí. Eu não tenho esse dinheiro, mas minha mãe, graças a Deus, tem as economias dela e está me ajudando. Vou correr, como eu disse, eu vou correr atrás depois do meu convênio para conseguir o reembolso. Passei nesse Hospital Blank, um hospital maravilhoso. Foi o primeiro hospital na minha vida que eu vi que tem mordomo. Tem até mordomo no hospital. O pessoal aí do Blank está de parabéns. O hospital show de bola. Atendimento ótimo. E o médico marcou, né, esse hospital, porque nenhum dos meus hospitais, do hospital da rede do meu convênio pegava, né? Tanto que o Rap Vida pega lá, mas como o meu é empresarial, é uma categoria inferior, né? Eu tive que fazer, então, pago. Quem quiser saber os valores, tudo, né? Desse procedimento que ele cobrou, da anestesista, porque foi um processo cirúrgico. Eu tomei dessa vez anestesia geral, não vi nada, graças a Deus foi tranquilo, né? Tive um pouco de sangramento novamente, que eu acredito que nessa última cistoscopia que eu fiz pelo convênio, alguma coisa ele machucou, né? Quando o doutor, então,
foi tirar a sonda, porque ele também fez a troca de sonda agora, no dia 8. Ele tirou essa sonda e colocou uma nova sonda. A sonda que eu estou hoje é uma nova sonda, porque estava me dando infecção de urina, ele precisava trocar. Hoje ele colocou uma sonda diferente, ele colocou, na verdade, a mesma sonda, só que com um processo diferente. Ele fez um furinho e tem um cabinho de aço que sai junto com ela do canal da minha uretra. E fez um furinho na minha barriga, onde tem esse cabinho de aço também. Olhando assim, parece que é o mesmo cabinho que ele entra pelo abdômen e sai pelo canal do pênis aqui, né? Ele furou aqui e parece que ele sai aqui. Eu não sei, é como se fosse é um fio guia, na verdade, né? Mas eu não sei como funciona, ainda não sei muito. Tenho consulta com ele daqui, se eu não me engano, é quarta-feira, né? Que eu tenho consulta com ele. Vou estar passando todas as informações para vocês, daqui para frente, né? Eu corri nesse vídeo aqui para que a gente pudesse falar, eu pudesse contar todo esse processo, porque eu acho que o interessante agora é mostrar o dia a dia, né? Como eu estou lidando com isso. Agora, o que esse médico me falou? Bruno, cura garantida. A sua estenose tem 1 centímetro. Ele disse que a minha estenose é bem pequena. Antes, na verdade, essa urotoscopia que ele fez era já um pós-cirúrgico para a nova urotoplastia, mas ele viu pela dimensão, por ser tão pequena, ele quer fazer um teste antes, que é usar uma pomada, né, que é colocada em fimose, né? Ele quer injetar lá, fazer um processo. Ainda eu não sei como que vai ser, vou estar passando passo a passo para vocês. Ele quer ver se consegue conter ela, porque ele conseguiu passar a sonda, mesmo estando fechado, eu estava com uma sonda 16, ele conseguiu colocar uma sonda 20 em mim, né? Então é uma sonda larga. Eu acredito que ele viu algum potencial de fazer um procedimento antes da urotoplastia. Se não der certo, o que ele disse para mim, a gente finaliza com uma urotoplastia. Já peguei casos piores que o seu, fica tranquilo que vai ser resolvido. Resumindo, eu estou muito confiante, né? Estou muito confiante nesse novo processo. Eu entendo que o ser humano tem limitações, né? E eu entendo também que existem muitos profissionais, né? E primeiramente minha fé está no Senhor, nosso Deus, mas em segundo eu estou colocando neste médico. Eu vou pedir depois autorização para ele, se eu posso estar falando o nome dele aqui, tá falando sobre a clínica dele. Eu acredito que eu posso, mas nos próximos vídeos, né? Eu acho legal até essa questão de valores, se ele me autorizar, né? Eu acho legal vocês marcam uma consulta, mesmo que seja online, né? Se você talvez não tenha ninguém que possa, se você não tem esse dinheiro guardado, se você não tem alguém que possa te ajudar agora, não sei, tem tanto empréstimo aí, né, empréstimo para CLT, alguma coisa assim, invista na sua saúde, né, não desista, né, esse processo que nós estamos passando aqui, você que está passando aí, está me assistindo, é um processo que ele tem prazo de validade para acabar. Eu já vi pessoas dizendo que não tem cura, mas tem cura sim. A porcentagem é muito alta de cura. A urotoplastia, se eu não me engano, ela tem 94% de chance de cura. Quer dizer, então, é muito mais fácil você falar que tem cura do que os 6% de dizer que não, né? Se agarre primeiramente em Deus aí, e em segundo, na questão da porcentagem mesmo, né? Busque, se talvez seu profissional a qual você esteja passando não esteja te dando uma clareza a qual você precisa, busca um outro profissional, busque uma outra resposta e não desista, né? A minha vida ela não tem sido fácil, mas como eu disse aqui no começo do vídeo, eu não deixei, né? Lembrando, eu sou pastor auxiliar de uma igreja aqui em Mogi, uma igreja batista aqui em Mogi, não deixei de fazer as coisas do Senhor, passei por grande dificuldade. Grande passo por grande dificuldade, né? Mas não desista, não desista. Não deixa que esse pedacinho de mangueira aqui, essa sonda te impeça de continuar sonhando, continuar acreditando, né? Eu quero vir hoje aqui para você te dando uma luz no final do túnel, mas que essa luz não seja eu, né? Que essa luz seja o nosso Senhor, que possa te dar essa fé, né? E assim como Ele tem me dado, né? Eu nunca perdi a esperança,
e agora eu tô com mais esperança ainda, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou estar contando. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo por dia. Os próximos vídeos eles vão ser mais curtinhos, mas eu vou te falando o que eu estou passando, o que eu estou... Na verdade eu estou tomando aqui um remédio, eu esqueci, se não me engano é Ceporin, alguma coisa assim, que é um remédio que ele me passou, que não é antibiótico, né? Tá vendo que minha urina ela tá verde, né? É um remédio que eu tomo para limpar a urina, né? Ela vai limpando, né? Essa cor é por causa do remédio. Ela vai limpando, né? Eu vou estar falando os processos a qual eu estou passando, né? Eu queria ter gravado esses vídeos antes, né? Tá passando essas informações para vocês antes, mas às vezes nos falta tempo, né? Mas olhando sempre nos vídeos, né? Que eu sempre vejo que vocês estão indo e eu também estou indo, e a gente vê pouca esperança, né? E poucas pessoas dando um feedback, não médico, né? Mas do paciente, como tem sido, né? E por isso que eu decidi criar esse canal, para que eu possa ajudar vocês e vocês também possam me ajudar, tá bom? Não deixa de mandar pergunta, manda pergunta para mim, como tem sido isso, como tem sido aquilo, e eu faço vídeos, talvez mais que um no dia, como eu tenho esse tempo aqui em casa, né? Eu tenho bastante tempo aqui, às vezes ociosos, e eu vou gravando esses vídeos e vou sanando aí as dúvidas de vocês. E o que eu não souber, eu vou atrás e vou perguntando para o meu médico e vou sanando essas dúvidas. Tá bom? Não perca a fé. Continue com a mesma fé. Esse problema seu vai passar em nome de Jesus. Amém? Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe.